terminar essa parte do capítulo 12 de 2 Samuel. Capítulo 12 de 2 Samuel. Nós paramos na confissão aberta, honesta de Davi. Paramos no momento em que Deus estava despertando o coração de Davi com relação ao seu pecado através de Natã. Questionamento de Natã com relação ao porquê que Davi tinha feito aquilo, diante de tantas bênçãos que Deus tinha dado a ele. E nós vimos que quando o pecado cruza o nosso caminho, nós perdemos o foco daquilo que somos e até daquilo que Deus é. E é por isso que às vezes nós pecamos e perdemos algumas bênçãos em meio a essa realidade. Mas Davi confessou e a misericórdia de Deus, a graça de Deus invadiu o coração de Davi. Natã diz, olha, o seu pecado, ele como consequência você deveria morrer. É isso que a lei diz. Todo adúltero deveria ser apedrejado. Mas ele, no momento em que ele confessa, Deus também, através de Natã, traz a palavra de perdão e de restauração. Aí Natã diz, você não morrerá. Deus te perdoou. Mas agora, irmãos, eu vou começar uma fase a partir desse momento, que é uma fase que a gente precisa prestar bastante atenção nela, porque eu tenho certeza absoluta que alguns pecados nossos, eles fazem uma divisão na nossa existência. E quando o nosso pecado, ele traz tragédia à nossa história, aí fica muito mais evidente isso. Mas outros pecados nossos podem não trazer tragédia às nossas vidas, mas ele divide a nossa história. O pecado de Davi agora, ele vai dividir a história de Davi. O Davi que nós estudamos até esse momento foi um Davi. O Davi que nós vamos estudar da agora para frente é outro Davi. Ele vai usufruir das consequências do seu pecado. A vida de Davi, a partir desse pecado, não será a mesma vida. Davi foi perdoado, Deus perdoou o pecado de Davi, Davi sentiu novamente relação com Deus, mas as consequências ficaram. E é sobre isso que eu quero falar hoje de manhã. As feridas, elas são curadas, mas cicatrizes muitas vezes duram uma vida. Uma vida. Eu já disse para os irmãos, eu fui um camarada muito quietinho quando era criança. Tanto é que eu apanhei muito pouco da minha mãe. E eu era uma pessoa que não tinha muito movimento, assim. Eu era meio pacato, ficava em casa o tempo todo. Não tinha nenhum problema de ficar em casa o tempo todo. Claro que é o contrário disso. E eu cortei uma vez o pé num caco de vidro, numa das minhas aventuras, num pasto que tinha lá na minha frente da minha casa. E ela foi também bem tratado, né? Deu ponto,
fez tudo certinho, com rapadura e etc. E eu cortei um nervo do dedão aqui, e às vezes quando ele baixa, eu não consigo levantá-lo mais. Eu tenho que correr lá porque dói, aí eu tenho que puxar o dedo para o lugar. E a cicatriz está aqui, isso já deve ter aí uns 40 anos. Se não tiver mais, eu não tinha 17, eu tinha menos do que isso. Então a cicatriz ficou aqui, eu não tenho nenhum problema, não tem infecção, não tem nada. Mas eu tenho uma cicatriz que às vezes dói, e quando dói eu me lembro que eu cortei um dia. Então as feridas são curadas, mas as cicatrizes podem nos acompanhar uma vida toda. E esse é o problema do pecado. E eu não preciso ir muito longe. Se você der uma busca nessas cicatrizes que ficaram na sua vida, você vai encontrar inúmeras delas. Se você for à África, você vai ter pesadelos com esses negócios. Aí já não serão mais cicatrizes, mas serão caveiras no armário. Elas saem todas, o demônio faz questão de colocá-las para fora. Porque a África tem essa ingerência maligna. Quando eu fui à África, todas as cicatrizes e todos as caveiras saíram do armário. Eu sei que tudo estava perdoado, tudo estava diante de Deus, na palavra de Davi. Feliz é o homem que Deus não imputa pecado. Eu, num momento nenhum, eu cogitei a possibilidade nenhuma daquelas realidades ter sido perdoada, não ter sido perdoada. Tudo foi perdoado. Mas fica lá. E o pecado, ele tem esse problema. Ele traz sempre à nossa mente. E nós falamos domingo passado, para você não adoecer com isso. Nós temos que confessar e liquidar isso na presença de Deus, para que você não adoeça com essas lembranças. Mas eu quero falar, irmãos, a partir do verso 9 até o verso 15. Vamos ler esses versículos alternadamente, para que você também comece a construir, a partir da leitura do texto, a mensagem do texto. 9 a 15. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste à espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres a tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Então Natã foi para casa. Eu gosto desse, então Natã foi para casa. Eu disse domingo passado à igreja que um dos textos que trouxe ao meu coração, viu, Everton, você que está começando, o grande peso na alma de um pastor
o que as pessoas estão fazendo com aquilo que ele está dizendo. Eu desenvolvi algumas realidades na minha vida que para me proteger. E infelizmente eu não desenvolvi tudo para me proteger. Mas essa eu desenvolvi. E eu disse domingo passado para os irmãos com relação a quando Abraão chama Eliezer, o seu servo, nascido na sua casa, para buscar uma esposa para Isaac. E na conversa ali há um pacto de pôr a mão na coxa, um debaixo da coxa do outro. E Abraão estava preocupado com o futuro da sua descendência. Por isso que ele estava preocupado com Isaac, porque Isaac já estava completando 40 anos. Eu acho que qualquer pai ficaria preocupado, não é só uma mulher de 40 anos que ainda não casou, ou então um homem de 40 anos que ainda não casou, e com uma promessa de Deus para uma descendência que seria a bênção do planeta Terra. Eu acho que essa preocupação é uma preocupação de um homem crente que havia ouvido isso de Deus e tinha certeza que isso iria concretizar-se, mas o filho ainda não tinha casado. Então ele queria que esse seu servo fosse à terra dele e trouxesse de lá uma mulher para ser esposa de Isaac. Mas aquele servo ponderou todas as coisas e perguntou ao seu senhor, então, mas se ela não quiser vir comigo, eu posso pegar a Isaac e levar para lá? Abraão acudiu logo e disse que de maneira nenhuma ele deveria fazer isso, e que se ela não quisesse vir com ele, ele estaria desobrigado do compromisso. E esse texto já trouxe há muitos anos ao meu coração 2 princípios. Primeiro, eu não tenho nenhuma responsabilidade com o que você vai fazer com a mensagem que eu estou entregando. Eu fico desobrigado com isso. Eu prego e você vai fazer o que você quiser com o que você está ouvindo. Não diz a mim nenhuma responsabilidade com o que você vai fazer com o que você está ouvindo, que Deus está mandando eu dizer a qualquer momento que eu estiver fazendo isso. Segunda realidade, você não tem que dar a mim satisfação nenhuma com relação à mensagem que eu estou lhe entregando. Porque há uma autoridade maior nisso. Há um Deus que me mandou dizer o que eu tenho que dizer, e isso eu faço com toda a dedicação durante a semana, orando, buscando o que Deus quer que seja dito, e eu faço isso com muita leveza, temor e tremor diante de Deus. Vou orar para que Deus esteja movendo o coração de cada um que ouve. Mas quando nós ouvimos a mensagem, o pregador, ele vai dormir tranquilo. Eu faço isso. Estou tentando fazer isso todos os dias. Eu vou continuar vindo aqui pregar todos os dias de culto, independentemente de quem vai vir aqui. Não sou eu o dono da agenda desse momento. Eu não tenho plateia. Eu não sou artista. Eu tenho um público movido pelo Espírito Santo de Deus para ouvir a palavra de Deus. E é Deus que é responsável por essas pessoas. E eu vou entregar a mensagem de Deus e vou para casa. E vou ficar tranquilo. Com a consciência tranquila de que o que foi dito em nome do Senhor. E o Senhor vai cumprir aquilo que Ele disse que iria fazer. Então isso é uma leveza, viu, Eberton? Trabalhe isso no seu coração. Porque eu sei que isso vai ser um peso. Mas se você trabalhar isso vai lhe fazer muito bem. Vai lhe proteger de algumas dores futuras. E você vai ser abençoado.
A primeira realidade que eu vejo aqui como consequência, o alto preço que Davi pagou pelo seu pecado, começa no verso 10. Esse agora, pois. Isso é uma alegação fantástica, tanto no grego quanto no hebraico. Ele está dizendo de uma realidade que pode ainda não ter acontecido, mas vai acontecer. É de um presente agora. Ou seja, a partir desse momento começa a colher na vida as consequências dos seus pecados. E eu nem sei a questão aqui, e vejo que o Espírito Santo não está preocupado com isso. O que o Espírito de Deus está fazendo é mostrar para Davi a dimensão da inconsequência do seu pecado. Davi tinha várias mulheres, ele não tinha por que tomar. A palavra usada é essa, ele tomou a mulher de Urias. Não tinha por que fazer isso. Aí Deus começa a trazer a Davi as consequências e ele começa a achatar-se, porque ele sabe quem é Deus. E nesse momento ele disse, a única maneira que eu tenho que fazer para acudir a alguma coisa é acertar isso. E ele faz isso lá no final do versículo. Mas isso não impede do Espírito Santo continuar dizendo sobre as consequências do seu pecado. Ele diz, e por falar nisso, esse menino que está aí vai morrer. Não para. Quando nós pecamos, irmãos, presta atenção nisso. Quando nós pecamos, nós colocamos alguma coisa em movimento. Põe em seu coração, quando nós pecamos, nós colocamos alguma coisa em movimento e não para. Não para, irmãos. Não para. Eu posso ser perdoado, mas as cicatrizes ficam. E dependendo da dimensão de que o papel que eu vou representar na vida, dependendo do que os sonhos de Deus para a minha vida, isso se torna muito maior. Muito mais amplo do que se fosse na vida de alguém, de uma pessoa comum. Não há nenhum servo de Deus, que fora chamado para algo menor do que glorificar a Deus. Então eu e vocês, independentemente da sombra que nós vamos projetar na vida, nós temos responsabilidades com Deus para isso, irmãos. Eu e vocês. Há as consequências permanentes. E eu quero falar delas. Como Davi, irmãos, tinha procedido com violência contra a casa de Urias e com Urias, a consequência permanente na vida de Davi era a seguinte: a violência nunca, jamais afastaria da família de Davi. Pense nisso, irmãos. Sabe uma das coisas que pesa quando eu começo a enamorar com algum pecado? Vai vir na mesma medida na minha casa? Porque Deus pode fazer isso. Por que não? Eu tenho bagagem suficiente para não fazer isso. Davi tinha. Davi tinha bagagem suficiente. A violência não iria afastar da casa dele. Isso sim era um preço trágico que Davi pagou pelo seu pecado.
E vocês querem acompanhar essa violência comigo? 3 dos seus filhos morreram de forma violenta. Irmãos, eu não vou citar nomes. Mas se você quiser, entra na internet e procura ver filhos de obreiros famosos que pecaram e morreram. Entra lá, o Google é fantástico para isso. Irmãos, por que Deus faz isso? Por que é que Deus faz isso? Daqui a pouco eu vou dizer para você por que Deus faz isso. Mas vamos lá. A 2 Samuel 13, 28 e 29. 2 Samuel 18, 14 e 15. 1 Reis, capítulo 2, verso 24 e 25. O pecado que Davi cometeu não afetou apenas ele, mas afetou a sua família por anos depois do seu pecado. Anos depois, afetou a sua família. Irmãos, pense como pai e como mãe. O que é mais precioso para as nossas vidas? Nossa família. Nossos filhos. Tem pais que são radicais com relação a isso, que trabalham a vida toda em função deles. Não precisava ser tanto assim. Mas tamanha a preocupação que nós temos com os nossos filhos. Eu assisti agora uma reportagem, não sei se 5 horas, 5 e pouquinho, mas de uma brasileira que está atrás de uma filha libanesa. Aliás, a filha brasileira que o marido libanês levou para a Líbia. Chora copiosamente. Ela foi levada desde 2010. E a lei libanesa é que a criança, depois de 7 anos de idade, o pai é o guarda. A guarda do filho é do pai, não da mãe. Família. Agora, quais são os imediatamente impactados pela o pecado de Davi? Seus filhos. E Deus disse isso para ele. A violência jamais afastará da sua casa. A desonestidade jamais afastará da sua casa. A mentira jamais afastará da sua casa. A tara sexual jamais afastará da sua casa. Quanto vai custar o meu pecado e o seu pecado? Quanto vai custar? Vamos ver o primeiro texto. 2 Samuel 13, 28 e 29. Pode ler quem achar. Pensa, irmãos. Pensa. Por que Amon morreu, irmãos? Ou Aminon morreu? Por quê? Por quê? Incesto. Problema sexual, violência sexual. Ela foi violentada pelo seu irmão, a quem ela deveria confiar. Pense nisso. Aí, a violência arrasta a violência. A palavra de Deus já havia dito. Não vai afastar da sua casa.
Aí o irmão pega e planeja a morte do outro, e não suja a mão. Ele manda o seu servo fazer isso. Consente, diz assim, olha, eu estou mandando, faça isso. Seria atenuante, agravante para o mandante. Mas como eles eram servos, eles não tinham como não fazer. Violência. Violência começou. Agora, pois, olha aí, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Porque você foi violento com Urias. Você violentou também a Batseba. Você a violentou, tomando-a para ser sua mulher. A violência não vai afastar da sua casa. Olha o próximo. 2 Samuel 18, 14 e 15. Outro irmão leia, por favor. Olha. Ele poderia ter cortado o cabelo dele, tirado ele de lá, levado para casa, feito qualquer coisa, mas não. Ele pegou e o matou. Vontade permissiva de Deus, irmãos. Porque Deus disse para Davi que assim seria a casa dele. Irmãos, imagine a cabeça desse camarada. Você pode parar para pensar? Um pai senta lá e diz, morreu. E ele fala, Absalão, Absalão, Absalão. Camarada bonito, poderia ser o rei de Israel, não pela sua beleza, mas pela sua capacidade. Foi morto pelo cão de guarda de Davi, violentamente. Já estava sofrendo, e ele o matou lá, ele ainda estava vivo. Veja, o Espírito Santo faz questão de dizer o seguinte, olha, está cumprindo. A partir daquele momento está cumprindo. Você já parou para pensar assim, que às vezes você tem a culpa de alguma coisa na vida do seu filho? Imagina esse. Eu fico pensando, irmãos, claro que era um homem perdoado. Mas como eu e vocês, nas nossas burradas, será que você não para, às vezes, assim, puxa, por que eu fiz aquela besteira tão grande? Aí, no fundo, você colhe alguma coisa que você pôs em movimento naquele dia que você pecou. E não tem como fugir disso. São consequências inevitáveis do meu e do seu pecado. 1 Reis, capítulo 2, verso 24 e 25. Pode ler. Segunda, 1 Reis, capítulo 2, aliás, 1 Reis, capítulo 2, verso 24 e 25. Quem achar pode ler. Não. Tá errado aí, ou tá o meu texto que está errado. 1 Samuel é esse mesmo? 1 Reis, capítulo 2, verso 24 e 25? Não, é a morte de Adonias. É esse mesmo? Então vai lá. Tá. Isso, tá certo. Isso. Outro filho mandando matar o próprio irmão. Ô família, hein? Do homem segundo o coração de Deus. Mas quem bagunçou tudo isso? Davi. Davi fez isso. Agora, pense vocês,
um filho possuindo as concubinas dele no telhado, para todo mundo ver. Continua cumprindo. Aquilo que você fez, às escondidas, será feito no sol. Pensa, sua filha. Pense nisso. Eu tenho um amigo, trabalhei com ele em Uberaba. Ele tem um irmão. E esse irmão se converteu, da igreja metodista. E ele estava me contando um dia desse, talvez uns 2 anos atrás, ele falando sobre o pai dele, o irmão dele estava uma fera. Por quê? Porque o namorado da menina engravidou a menina dele. Aí eu disse assim, o que você fez? Sentei com ele e disse assim, cara, não foi a mesma coisa que você fez com a sua esposa? Você está reclamando de quê? O seu sofrimento é o mesmo sofrimento do teu sogro há tantos anos atrás. Irmãos, a gente não para pensar nisso. Todos nós achamos que a vida acontece sem nenhum direcionamento absoluto. A vida não é uma sucessão de fatos sem nenhuma coordenação absoluta. Você não precisa considerar o Deus absoluto, mas Ele é que coordena. Absolutamente. E quando nós nos aproximamos desse Deus, Ele começa a determinar princípios. Se nós a desobedecemos, nós colheremos a vida. Não tem como fazer isso, irmãos. Eu vou para o céu perdoado sem nenhum peso dos meus pecados. Mas alguns têm cicatrizes. Esse corte meu foi inconsequente, está correndo num mato daquele sem nenhuma proteção. Eu nem sei se tinha na época algum sapato. Mas foi inconsequente. Minha mãe curou, cuidou da maneira dela. Mas hoje eu me lembro ainda daquele dia. Tem um corte, vai diminuindo, mas tem um corte lá. É assim que acontece. O conhecimento e o vexame do pecado de Davi fez com que ele não tratasse dos pecados dos seus filhos. É outro problema do pecado. Sabe por quê? O filho olha para você e fala assim, com que autoridade você me diz sobre isso? Você nunca ouviu isso. Com que autoridade você vai me falar sobre isso, sendo que você, solta? E os filhos hoje soltam isso com muito mais facilidade do que soltavam na minha geração. Se eu soltasse qualquer coisa que atravessasse a autoridade da minha mãe, eu levaria um tapa na boca na hora. E ela não iria presa. Ela não seria denunciada. Irmãos, o pecado é perdoado. Jesus diz que é perdoado. Pecado confessado é pecado perdoado. Mas os eventos que nós colocamos em movimento continuarão se movendo. Não adianta, você põe um sêmen lá dentro da menina, vai virar bebê esse negócio. É assim que é. Seu pecado vai ficar... Vai, mas o bebê vai vir. 9 dias, vai chorar no seu ouvido e você vai comprar leite, fralda, vai passar vergonha. Isso aí vai acontecer. É isso que vai acontecer. Se brincar, vai. Se brincar fora de hora, vai. E não deveria brincar.
Às vezes nós pecamos falando, isso não vai afetar ninguém, só vai afetar a mim. Quem dera fosse. Quem dera fosse. Pense vocês, a polícia matou, acho que foram 3 essa semana aqui em Araraquara. O 4º morreu já? Não importa. Imagina os pais. Quantas vezes nós ouvimos pai chorando, não criei esse menino para fazer isso. Pai que pega o bandido e entrega para a polícia, porque ele não criou filho para fazer isso. Irmãos, o nosso pecado, ele não afeta só a nós. Ele afeta todas as pessoas que estão à nossa volta. Isso é uma mentira do inferno, irmãos. Eu não estou sozinho na vida. Tudo quanto eu faço e peco, as ondulações do meu pecado vai atingir todas as pessoas que estão ao entorno da minha vida. Todas as pessoas. E às vezes nós esquecemos disto. Quando nós pecamos, irmãos, toca a nossa família, toca a igreja, toca o trabalho, toca a escola, toca a comunidade, toca os amigos, toca tudo. Tudo, irmãos, à nossa volta. Não fica só conosco. Isso, irmãos, é um pensamento sério que eu preciso cultivar e você também. Pecado tem consequências. Às vezes a gente trata, com essa bagagem teológica que a gente tem, a gente trata o pecado com desprezo. E é isso que o capeta gosta. Que você brinque lá na internet, que você brinque de fazer amor, que não tem nada de amor aí, e um punhado de outras coisas. O inferno gosta dessa brincadeira nossa, irmãos. Dessa roleta russa. Tá! Pode morrer a qualquer momento. O inferno gosta disso, irmãos. Antes de pecarmos, irmãos, antes de sairmos para pecar, nós temos que pensar que o que vamos fazer vai afetar a todas as pessoas que estão à nossa volta. Antes de fazer o que nós estamos pensando, vai afetar a família, a igreja. E a pergunta é isso que você quer? É isso que você está procurando? E o pior de tudo, irmãos, vai afetar a causa do reino de Deus. Irmãos, eu fui criado para glorificar a Deus. E às vezes a minha natureza não pesa o quanto que isto é fantástico na vida. Às vezes, irmãos, o meu prazer, a vontade de fazer algo diferente, suplanta isto. Mas quando isso não acontece, da glória de Deus na minha vida, eu vou trazer vexame ao reino de Deus. Quantas pessoas você conhece que não caminham mais com Deus por causa de um mau testemunho? Você quer ver uma coisa que vocês vão chocar? Eu não estou nem ligando. Quantos esposos estão fora da igreja porque o pastor adulterou com a mulher dele? Quantos? Quantas esposas não estão mais na igreja porque o presbítero adulterou com a mulher fulano de tal da igreja? A gente não gosta de mexer nisso porque fede. E você não precisa ir longe aqui. Você tem história nessa própria igreja. Você não precisa de olhar a casa dos outros. Você olha para a sua casa. Essa é a nossa casa. Isso vitupera a causa de Deus. Irmãos, se nós pensássemos nisso, a alma arrepia. A alma arrepia. A alma arrepia.
Tem um texto que eu nunca me esqueci dele. Aquele texto assim: ai daquele que faz tropeçar um dos meus, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e pular no rio. Perder a sua vida do que fazer isso. É um texto bíblico. Então, às vezes, nós não paramos para pensar, irmãos. Se nós pararmos para pensar assim, a gente não peca. Olha, eu vou meditar aqui primeiro, depois fica aí, nu aí, eu vou meditar primeiro e depois eu vejo o que eu vou fazer com você. Aí você fica ali um pouquinho, depois faz vista essa roupa e vai embora. Qual que é o super-homem que vai fazer isso? Você tem que fazer antes. Fazer antes. Porque a hora que estiverem nus, não vai acontecer. Vai acontecer. A hora que você já estiver envolvido na trama, você não tem como correr. Você tem que pedir exoneração. Mas ainda assim a consequência vai ficar. Segunda realidade. Verso 12. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. As consequências públicas. Irmãos, deve ser tremendamente. Os meus pecados, embora entristeceram o coração de Deus, mas nenhum tornou-se público. Porque eu não vou contar para vocês. E os parceiros também que fizeram comigo não vão contar. Quando houve parceria. Porque tem uns que só eu fiz. E só eu sei. Não teve segundo. E isso eu fazia estrategicamente. Eu nunca gostei de envolver pessoas nos meus pecados. Eu fazia sempre sozinho. E principalmente conhecido. Isso era uma estratégia. Mas o inferno é o maior parceiro para publicar isso. E a mídia hoje está aí com a facilidade de publicar coisas verdadeiras e falsas. Davi tinha feito em segredo. O Senhor faria em céu aberto. Todo mundo saberia o que Davi tinha feito. E ele iria pagar o preço de todo mundo ver o que ele tinha feito. Já imaginaram, irmãos? Nós hoje falando do pecado de Davi, quantas centenas de anos Davi já morreu? E nós ainda estamos falando do pecado de Davi. Quando começamos esse módulo, eu disse assim, duas coisas nós lembramos de Davi. Ou o gigante que ele matou, ou o gigante que o matou. O pecado dele está diante de nós todo o tempo. E para mim, irmãos, esta é a maior tragédia do pecado em nossas vidas. Tornar-se público. Tornar-se público. Por isso, irmãos, que já teve um irmão presbítero, falou assim, eu não tenho que ficar carregando pecado dos outros. Eu carrego, irmãos, um punhado de pecado dos outros. No sigilo absoluto. Porque ninguém sabe. Como é que eu vou contar um negócio desse? Nem a Simone sabe. E jamais vai saber. Vai morrer comigo. A maior desgraça é quando torna-se público os nossos pecados. Aí você joga no ventilador.
O pecado, irmãos, tem o poder de nos expor. E é esse o instrumento do inferno. O que ele quer fazer não é só expor o pecado, ele quer expor também o pecador, ele quer tornar isso visível para todas as pessoas. E você já parou para pensar o que isso vai ser na vida da família, da igreja, do seu ministério, do projeto de Deus para a sua vida? Já pensou nisso, irmãos? Você parar e pensar, puxa, eu não estou lá onde Deus quer que eu esteja por causa daquele pecado. Eu tenho certeza que Davi, irmãos, apesar de ter sido perdoado, ele deve ter pensado nisso. Porque eu pensaria, e eu estou muito longe do padrão espiritual de Davi. Eu pensaria. Você vai envelhecendo e ele envelheceu. Não morreu tão velho, mas envelheceu. E tudo poderia ter sido diferente. Sabe quando eu olho para minha mãe e o meu pai? Nós celebramos 50 anos de casado, do irmão Lorivar, irmã Rosinha. Os últimos 50 anos. Os meus pais iriam fazer 57 anos de casados. Aliás, 58. Estou com 57. Fui após um ano eu cheguei. Agora os dois estão vivos, uns com 85, outro com 87, vivendo cada um só. Não poderia estar juntos? Poderia. Mas os mesmos 30 anos que eu tenho de casado, eles têm de separado. Aos 50 e poucos, era uma aventura para o meu pai. E para minha mãe ficar livre do meu pai. Mas não poderiam estar morrendo juntos? Aí eu volto, irmãos, àquele texto de Jesus, por causa da dureza do vosso coração. Eu não suportaria envelhecer, irmãos, com algo assim na minha vida. Não suportaria. Eu iria ficar profundamente deprimido. Iria, tenho certeza absoluta disso. De que Deus não cumpriu na minha vida o que Ele sonhava para mim. Eu sei que Deus sonha. Sempre tive no coração que Deus sonhava para a minha vida. Eu não sabia a dimensão disso, eu nunca pensei em vocês para pastoreá-los. Não sabia, mas eu sabia que Deus queria alguma coisa. Agora eu vou envelhecer, dizendo, puxa vida, lá atrás eu meti o pé na barraca, larguei a Simone por causa de outra, e a coisa poderia ter destruído. Quando nós pensamos nisso, irmãos, que Deus tem um projeto, que Deus tem um sonho, nós precisamos nos proteger e ficarmos longe do pecado. Proteger. Eu me protejo, irmãos. Eu não fico à solta. Eu não me solto, irmãos. Eu não fico me esmurrando como Paulo se esmurrou, mas eu me ponho na coleira. Eu me tenho na coleira. Eu não me exponho. Vocês sabem disso, nós já caminhamos 16 anos juntos. Eu não me exponho. Em momento nenhum eu me exponho. E às vezes que eu me expus, eu fiquei com perigo iminente. Eu não me exponho em área nenhuma. Só compro o que eu posso pagar para não expor. Para não me expor. Só faço aquilo que eu posso caminhar sozinho e dar conta da coisa para não me expor. Eu só me relaciono um pouquinho mais quando eu tenho a certeza que eu não ultrapassei nenhum limite.
Porque eu não me relaciono na intimidade com nenhum de vocês. Eu tenho pessoas mais próximas, mais íntimos, eu não tenho nenhum nessa igreja. Íntimo meu é a Simone. Ninguém mais. Existe uma barreira em que eu não deixo ninguém passar dela. Já deixei. E me fez muito mal. Hoje eu não deixo mais. Não deixo. Me protejo. Proteja-se do pecado. Não importa, a gente está falando aqui de adultério, que é o mais fácil, que é o mais que está em voga, que é o apelo todo o tempo nas nossas vidas. Todo tempo, esse é o apelo sexual, é o que está em moda agora. E quando a gente fala em pecado, as pessoas acham que é só isso, mas não é só isso, tem um monte de coisa. Tem tentações, muitas tentações para lhe derrubar. Não pensa que é só questão de sexual, rabo de saia. Tem também um São João da Barra. Né? Tem também a barra de ouro, que é outra armadilha violenta com relação ao servo de Deus, a barra de ouro. Tem que tomar muito cuidado com ela. Então nós precisamos pensar nisso. No final de contas, o seu pecado vai dizer sobre você. Olha o que Números 32, 23 diz. Eu quero terminar, irmãos, e não terminei. Terminar é a aula, mas não terminei o estudo. 32, Números 32, 23. Oi. Ele pode até ter feito a vida de mercador, mas ele não faria. O quilate espiritual de Davi, irmãos, ele entendeu direitinho o que Natan tinha para dizer para ele. Pode ter certeza, Ana. Ele não... Davi estava num momento, sabe aquele momento da nossa vida assim? Ou eu caminho com Deus, ou eu abandono esse negócio, ele me mete a mão e tudo acabou. Davi era um estrategista de guerra, mas ele também era um estrategista espiritual, irmãos. Eu e vocês somos. A minha e a sua estratégia espiritual depende de quão perto de Deus nós estamos. E Davi estava muito perto de Deus. Quando diz assim, escolha, ou você vai ficar na mão dos homens, ou você vai ficar... Eu vou ficar na mão de Deus, que Ele faça comigo, porque Ele é misericordioso. Davi sabia, então aquele momento, Ana, era um momento tremendo na vida de Davi. É aquilo assim, fui descoberto. E descoberto por Deus. Isso é pior. Que a gente acha que esconde as coisas de Deus. Irmãos, ninguém esconde, só não acha? Nem eu. Somos dois. E nós não estamos sozinhos, só sabe disso. Tem muita gente atrás da gente, junto conosco. Não achamos, mas às vezes, achamos sim. Dá uma olhada para ver se não tem nenhum conhecido em volta. Dá uma olhada para ver se a mulher já foi dormir de verdade. Passa a mão assim para ver se ela está dormindo. Para você acessar aquela página. Faz alguma coisa achando que não vai ser descoberto. Mas aí o que a Bíblia diz? Pode ler aí. Números 32, verso 23. Risca aí de vermelho, colorido, de laranja. Simone gosta muito de laranja e amarelo. Passa aí, não gosta nada. Se deixar, essa versão é diferente. Pode ler outra, quem achou outra aí? Pode ler a outra. E achem. Acha.
Como acha? Por isso que Davi diz assim, pequei contra o Senhor. Veja o quanto que esse camarada tinha um discernimento espiritual. E eu fico pensando assim, esse é meu medo. E tem que ser o seu. Às vezes a gente diz assim, não, eu tenho 35 anos de ministério, já li a Bíblia por aí de vez, Deus já falou várias vezes através de mim e comigo, então isso aí é seu problema, viu, Everton, que está novinho, né? Os hormônios são todos pentecostais, isso você tem que tomar cuidado, Everton. Fogo puro, né? É essa a expressão. Fogo puro. Irmãos, Davi era um cara muito crente. É essa que eu deixo a minha barba de molho o tempo todo. E eu estou muito longe do padrão de Davi. Então, eu sou tão propenso a fazer o que ele fez e pode multiplicar isso. Davi não viveu nesse contexto em que eu vivo. Davi não viveu no meu e no seu contexto. Nós somos frágeis, vulneráveis, para fazer qualquer coisa, irmãos, mesmo sendo crente. Eu oro a Deus todos os dias para Ele me livrar desse negócio. Uma da parte da oração, porque todas as outras partes, que ali é um caminhar de oração do Pai Nosso, todas, eu acho fantástico, mas aqui eu digo assim, livra-me do mal. Livra-me da tentação. Irmão, se você não quer ser tentado, para de dar a volta no pomar do diabo. É isso. Para de dar voltas no pomar do diabo. Todo lugar. Sabe o que eu estou fazendo agora, irmãos? Quando eu vou na Aninha, missionária, ou eu dou a volta pelo Martinez, vou lá perto do Carbite, subo lá e vou lá na Aninha. Ou então, eu passo ali perto daquelas coisas de ferro velho, subo ali perto da Aratelas, vou lá em cima na avenida, passo pela estrada de terra e vou na Aninha nos Zezito. No Cristo ali, eu só passo se a Simone tiver ou qualquer outra pessoa comigo. E ainda assim, para não sofrer e ver aquelas meninas novinhas se vendendo, eu não faço muita questão de passar ali. Nós fomos no irmão Pedro, acabamos de falar para ele, para dar um abraço na Francine. Aniversário dela quarta-feira. Saímos daqui depois do culto. Eu fui com a Simone. Ali é aberto. Então, irmão, se você não quer comer o fruto que o diabo lhe oferece, para de andar no pomar dele. Porque se você andar no pomar do diabo, você vai comer o fruto que ele planta. A gente já tem natureza para ter vontade de comer esse fruto. Vocês ficam falando da Eva. O irmão Valdir me disse de uma mulher que, passando roupa, né, irmão Valdir? É culpa da Eva. Aquela Eva, ela me paga quando eu chegar lá em cima. Eu e vocês somos o mesmo jeitinho da Eva. Fruta aparece, ela fala, nossa, que coisa linda. Que maçã bonita, vou dar uma mordida nesse negócio. E vou convidar a Simone para participar do negócio. Eu e vocês somos iguaizinhos. É só darmos corda. Essa é a bênção, irmãos, e nós caminharmos com Deus. Deus é o antídoto dessa caminhada. Sabe por que eu tomo a vacina do idoso? Eu ainda não cheguei lá, estou chegando. A minha 120 vai ser lá para os 80 esse negócio. Eu não vou estacionar em idoso aos 60 nunca. Não vou frequentar a fila de idoso aos 60 nunca. Eu vou fazer isso depois dos 80. É quando eu me considerar idoso é que eu vou fazer isso. Eu me considerar idoso. Mas eu tomo porque eu tenho que tomar.
prescrição médica. Eu tenho deficiência pulmonar, eu preciso tomar para não pegar uma pneumonia e ter problema. Mas sabe por que eu tomo? Eu tomo porque, olha, eu não gripo. Esses primeiros meses eu fico com uma leveza. Pergunta do meu médico se eu vou atrás dele durante esse período. Não vou. Uma leveza. Uma leveza. Eu dou um espirrozinho ali, outro aqui, mas não há nada que não passe. Por quê? Porque essa é uma vacina que é bom para mim. É bom para qualquer um que toma. O negócio diz que o governo está matando, isso é papo de quem não conhece medicina. É uma bênção. Se você ainda não tomou, vai tomar. É isso que Cristo é para a minha vida. Sabe por que eu caminho com Deus? Porque Deus é o antídoto de todas essas realidades. Sem Ele eu estou perdido, irmãos. Sem Ele nós estamos perdidos, irmã Iole. Errado. Não vamos pensar certo, não vamos agir certo, não teremos atitude certa, nós vamos se arrebentar na história. Dá uma olhadinha à sua volta e veja isso. Irmão Farias, tudo em ordem, meu irmão? Agora sim, então tudo em ordem. Quando eu vi o senhor entrar, eu vi que estava tudo em ordem. Sim. É isso. Obstrui os canalículos. Ah, mas é claro, porque aí ele vê que o senhor está querendo outra coisa e começa a evadir. É uma batalha. Desarma. Se você desarmar, você está frito. Você tem que ser crente. Olha, eu me identifico em todo lugar, já disse isso para vocês. Eu chego e digo logo quem eu sou. Sabe por quê? Para eu não ser tentado fazer qualquer coisa que não tem nada a ver com a minha função ou com a minha característica como crente. Eu já digo logo que sou pastor da igreja presbiteriana, já identifico onde eu sou pastor, para que as coisas começam a fluir com aquilo. Então, às vezes você leva um susto, porque a reação de lá é outra, né? Eu fui num rapaz aí perguntar para ele sobre uma coisa, aí eu cheguei de cara assim, e disse para ele assim, olha, eu sou pastor da igreja presbiteriana. Ele falou assim, você está me perseguindo? Eu falei, gente do céu, eu nunca vi esse cara mais gordo. Eu falei, como assim? Aí você já tem aquela freada, como assim? Não, porque um casal da sua igreja, o senhor não é lá da Ricardo Misson, que é Uberaba. Sou, então, o casal da sua igreja foi lá na minha casa me convidar para ir para a igreja. E só pode ser uma perseguição. Aí chega um pastor da presbiteriana para conversar, para falar comigo alguma coisa. Eu falei, olha, você pode não ter o que eu estou procurando, agora Deus está te procurando e Ele mandou te dizer que Ele está interessado em você. Peguei da Elda 2 Bíblias, uma para a esposa, porque ele tinha o que eu queria, então foi fantástico. Aí peguei 2 Bíblias da Elda, uma para aquela Bíblia de mulher e uma para ele e dei. Olha, ele ficou maravilhado. Então, identifique-se. Sou crente, viu? Namorada, diga para ela, eu sou crente, viu? Cuidado, porque eu sou crente. Para o namorado, diga para ele, olha, eu sou crente. Eu sou templo do Espírito Santo. Cuidado o que você vai fazer com esse templo. Tá? Pronto, a senhora disse que não vai. Não vou ao cinema domingo porque eu sou crente. Tá, tem coisa pior do que esse negócio. Vamos colocar em pé, vamos orar, irmãos. Pai bendito, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Pai, pela tua graça, perdoando-nos os nossos pecados. Obrigado, Pai, porque até mesmo na caminhada, no desfrute das consequências do nosso pecado, o Senhor nos ajuda. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem tornado as nossas burradas em esterco para que possamos florescer
e crescermos diante do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que na vida de Davi não foi diferente. Claro que nós, esmiuçando essa caminhada, nós podemos pensar o quão caro foi o preço do seu pecado. Mas, ó Deus, nós queremos que o Senhor nos ajude a não pecar. O Senhor nos ajude a vivermos uma vida de santidade diante do Senhor. Que Teu Espírito Santo esteja trabalhando o nosso coração para pesarmos quem somos no projeto do Senhor, o que nós estamos fazendo aqui e quem Tu és. Com essas duas definições, ó Deus, nós podemos caminhar em santidade de vida. Pai, abençoa as mulheres e os homens, servos do Senhor. Não importa, ó Deus, que idade tenham, mas são Teus servos, comprados por alto preço, o sangue do Teu Filho. Ajude-nos, ó Deus, a caminharmos em santidade. Proteja as nossas vidas. Nós queremos vivê-lo para a honra e glória do Teu nome. Nós não queremos trazer vergonha àqueles que Te amam. Nós não queremos, ó Deus, trazer vergonha ao Teu santo nome. Que o Senhor nos dê, ó Deus, a bênção de vivermos assim até o último dia das nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que vai ser uma luta diária. Sabemos que temos já atrás perdido algumas batalhas. Mas nós não perdemos, Senhor, a confiança no Senhor. Portanto, ó Deus, ajuda-nos em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela presença dos nossos visitantes. Obrigado pela vida de cada um. Aqueles irmãos que passaram por cirurgias essa semana. Irmãos que estão em recuperação. Irmãos aí que ainda farão cirurgias. Aqueles que estão internados. Obrigado, Deus, pelo cuidado do Senhor na vida desses irmãos. Que o Senhor nos acompanhe, como sempre o Senhor tem feito. Abençoando-nos como filho do Senhor. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo esteja em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, a cada um. Dê um forte abraço aí. Que Deus esteja abençoando a vida de